Oi, galera, que beleza estar aqui com vocês de novo. E claro que é o Plural Podcast, o endereço mais gostoso para você achar conteúdos culturais, conteúdos que falem de arte, de artistas, produtores, né? E hoje a gente está trazendo nesse episódio uma convidada que brilha por si só, né? Uma das maiores produtoras do Brasil, carioca. Fez coisa à beça, tanto na literatura, tanto na música, tanto no teatro. É empresária de grandes nomes nacionais. E com certeza você já viu, ou já ouviu, ou já passou por algum produto cultural que tem a assinatura dela. Estou falando da minha amiga querida Cláudia Edberger. Claudinha, que prazer te receber aqui, minha amiga. Ô, meu Que amor, prazer. muito obrigada. Prazer é meu estar aqui, poder bater esse papo com Sabe, você. fiz tanta questão que essa segunda temporada fosse no Rio, porque eu queria sintetizar nessa segunda temporada pessoas importantes para a arte, para a cultura, nomes que contribuíram e que contribuem para isso e para esse exercício todo da gente do fazer cultural, né? E claro que a gente listar essas pessoas e não lhe colocar. chique. Era uma falha de produção. Nossa. Já era a maior falha de produção da minha carreira. Né? Aí, porra, não posso fazer isso. Nossa, essa introdução já me colocou. Onde você merece. Você Muito merece obrigada, tudo isso. meu amor. sabe? Muito obrigada, meu parceiro querido. Claudinha, eu queria que a gente falasse muito aqui, primeiro, sobre alguns mitos que as pessoas têm, porque assim, a gente, eu e você, somos produtores há bastante tempo, e tem uma moçada maravilhosa, bem intencionada até, mas que tem muito mito com relação à profissão. Sim. E a gente sabe que conduzir uma carreira de um artista, que negociar, fazer produção executiva, tramitar tudo isso, não é uma missão tão fácil como se parece. Não né? Não Então eu queria... Nem um pouco tranquila. Não né? Diz lá no Nordeste tem uma fruta que se chama pitomba, e a gente tem essa expressão que a gente diz, assoviar, dançar e comer pitomba ao mesmo tempo é difícil. E a gente faz isso o tempo todo, né? Então eu queria que você começasse falando pra gente, né, dos dois lados dessa história da produção e como a produção entrou na tua veinha e nunca mais saiu, minha amiga. Na verdade, assim, entrou de uma forma muito orgânica, muito aos poucos. Eu nasci e fui criada, na verdade, em Petrópolis, que é uma cidade serrana aqui do lado, e vim para o Rio em 1985. Vim para o Rio numa situação atípica, com 18 anos, minha mãe recém-falecida, 15 dias falecida, e a única coisa que eu sabia é que eu não queria ficar em Petrópolis, por N motivos. Eu não me sentia mais pertencente àquele lugar, apesar de ter amado, e falo com muito prazer, sou petropolitana com muito orgulho. Amei passar minha infância e minha adolescência lá, mas já não me cabia mais. E com a morte da minha mãe, aconteceram duas coisas muito opostas. Eu não conseguiria viver lá, porque eu brinco que qualquer poste daquela cidade eu já tinha me encostado com a minha mãe. Entendeu? Então, qualquer lugar que eu passasse, eu ia ter lembranças muito profundas. E como eu terminei, na época, era o ginásio, muito nova, recém-feito 16 anos, minha mãe não deixou eu vir para o Rio fazer faculdade. E eu fiquei em Petrópolis e acabei não cursando lá. E eu já estava trabalhando desde os 11 anos de idade. Tinha trabalhado como modelo muito tempo, depois fui Relações Públicas da Associação de Lojistas da Rua Teresa, que é uma rua muito conhecida lá, de malharias. Vem gente do Brasil inteiro para comprar e revender, né? Muitos lojistas, inclusive. Eu continuei trabalhando lá e vim para o Rio trabalhar. Vim para o Rio trabalhar, fui ser secretária executiva do gerente-geral de uma multinacional aqui no Rio. E foi muito bom, durou 2 anos e pouquinho, mas eu também não sabia aonde me encaixar mais. Eu sabia que ali não me encaixava. Queria voltar a estudar, mas eu tinha perdido o hábito do estudo, né? Porque é uma coisa que todo dia você caminhar, estuda, lógico. é um caminhar. O que eu fiz? Bom, eu vou fazer um curso de teatro.
uma coisa, um curso livre, não tenho grandes compromissos de entrega, e vou ter a disciplina do estudo e vai ser uma coisa agradável. E assim eu fui fazer tablado, fiz 6 meses de tablado. Em paralelo, fiz um curso de vídeo, de interpretação para vídeo. E começou a me despertar a ideia de trabalhar com cultura. Eu precisava sair de onde eu estava para buscar um lugar. E a forma de me sustentar era trabalhando de alguma forma. Eu voltei a modelar para ter algum tipo de ganho. E fui convidada para ser produtora de elenco numa agência de figuração e atores que trabalhava para a TV Globo só de negros. Eu era a única branca. Era muito engraçado. E foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Imagino. Incrível. Depois eu passei para uma outra agência que tinha um porte maior. Me convidaram com uma condição melhor de trabalho e tal. E comecei a trabalhar com publicidade, fazendo produção de elenco para campanhas publicitárias. Numa época que estava muito em auge, anos 90, início dos anos 90, a gente foi o boom das campanhas publicitárias com artistas. Artistas de verdade, né? Artistas já reconhecidos, né? E aí os artistas começaram a gostar de trabalhar comigo. Nossa, é tão bom, funciona, o approach foi bom, a burocracia da contratação deu certo, o dia da gravação deu certo. Pelo óbvio, vou ter que cortar a convidada, mas não é humanamente impossível estar com essa pessoa e não gostar. E trabalhar, eu estou nesse bonde. Eu estou muito nesse bonde, eu entendo perfeitamente cada um deles, desculpe. Imagina, meu amor. E nessa época, era a época onde, na verdade, estava começando a se estabelecer a produção, a profissão de empresário artístico, de gestor de carreiras. A gente tinha aqui advogados que cuidavam da carreira dos artistas, amigos, parentes que cuidavam. Não tinha uma estrutura profissionalizada. Então, assim como eu, outros produtores de elenco também foram migrando para virarem agentes. Foi assim que tudo começou. Entendeu? Foi bem interessante. Então, eu já tinha bastante conhecimento dentro de televisão e de agências de publicidade, o que me dava bastante estofo para as negociações, né? Porque eu sou um pouquinho falante, então, imagina, quando eu trabalhava com figuração, eu conversava com todo mundo. Então, eu conhecia todos os produtores, diretores, enfim, né? Eu conhecia a estrutura toda. E o administrativo também, porque muitas vezes eu tinha que ir lá negociar os cachês dos figurantes, né? Porque, na verdade, eu comecei a trabalhar com uma parcela de modelos mais especiais que tinham, entendeu? Então, assim, eu levava uma galera mais diferenciada no sentido de uma figuração mais específica. Então, por isso que eu tinha, muitas vezes, uma negociação próxima. Em paralelo a isso, eu fazia freela para a CGCOM, que é a Central Globo de Comunicação, que faz as aberturas de novela, as mensagens de final de ano, Globo Serviço, sabe aquele use protetor solar, essas coisas todas. Então, assim, bom, isso data de muito tempo atrás, basta te dizer que eu já trabalhava lá há muito tempo, quando eu vi construir o projeto. Né? Então, assim, tem bastante tempo. E dessa maneira eu fui me estabelecendo como empresária artística. O que acontece é que muita gente acha que ser agente artístico, que você trabalhar com artista, é quase que um trabalho de telefonista. Você atende demanda. E, na verdade, não é isso. Você precisa construir uma carreira junto com o artista, com o talento que você está trabalhando, pegar a expectativa dele, o mercado atual e prospectar um caminho e fazer isso acontecer, né? Então, é um caminhozinho ali delicado. E assim, e ter credibilidade, porque imagine que eu conheço alguns agenciados seus, assim, que são artistas de primeiríssima linha, né?
E você entregar na mão de um agente toda a sua trajetória artística, você tem que ter credibilidade, você tem que ter... Né, não é uma coisa só de taco. Não é isso. Não é articulação. Estamos falando de articulação. Você fala pela pela pessoa. Entendeu? Eu tenho a voz da pessoa junto ao mercado. Isso é de muita responsabilidade. Muita. De muita responsabilidade. Porque não só a voz junto ao mercado, como a minha postura mesmo no meu dia a dia. Entendeu? Eu não posso representar grandes nomes e ser uma pessoa louca na minha vida pessoal. Tem que ter uma coerência. Né? Agora, Cláudia, para além disso tudo, uma das coisas, te admiro, tenho inúmeras coisas para falar da admiração que eu tenho por ti também no tocante ao profissional. Digo também no tocante ao profissional porque eu tenho o grande privilégio de privar da tua amizade. Mas, assim, sabe o que eu acho fantástico em você? Você nunca te vejo limitada, sabe? Assim, você tem uma versatilidade de trabalho. Por exemplo, você fez um livro e esse livro acabou se transformando numa peça de grande sucesso no Rio e no Brasil. Vamos falar disso? Vamos. Na verdade, eu vou precisar te corrigir. Eu fiz um espetáculo teatral que virou livro. Virou livro. O que acontece? Eu me casei com um jovem ator. E, por conta disso, inclusive, eu até abri a minha carteira de clientes para novos jovens atores. Até porque não justificaria eu ter um único jovem ator na agência, porque o trabalho é completamente diferente. A minha prospecção de um jovem talento é completamente diferente de um talento já consolidado. E também não ficaria muito bom eu ter um único jovem talento, sendo esse único jovem talento meu marido. Né? Fica parecendo muito, enfim, duvidoso. Tendencioso. Muito tendencioso. E duvidoso mesmo sobre o talento dele. Por que ele está ali? Só porque é marido? E, enfim, com o andar do nosso casamento, da nossa relação, eu tive vontade de produzir um espetáculo teatral, que esse é um caminho que é muito percorrido por jovens talentos. Você montar um monólogo ou montar um espetáculo onde você seja o protagonista, para que os grandes diretores, produtores de elenco do mercado venham assistir e consigam analisar o teu trabalho com uma entrega maior. Porque, às vezes, você tem só a oportunidade de ser ali um coadjuvante num espetáculo, não tem como fazer uma entrega do seu potencial. E, nessa época, ele estava buscando experimentar um pouco de stand-up. Então, ele estava fazendo algumas coisinhas também nessa área. E um dia aconteceu um caso de um preconceito com a gente, num lugar inusitado, que é no Baixo Gávea, que, assim, um lugar que todos os artistas vão, é um lugar que sempre foi muito liberal, mas aconteceu uma situação de preconceito. A gente ficou bem em choque. E quando voltamos para casa, no dia seguinte começamos a conversar sobre isso. Pô, isso pode virar uma esquete de humor. Pode, não sei, não gostaria de falar da minha vida, porque eu sou muito extrovertida, eu converso com todo mundo, eu sou incapaz de sentar num boteco e não conversar com a pessoa que está na mesa do lado. Eu vou perguntar pelo menos se a batata frita está gostosa. Entendeu? Assim, não tem condições de eu não conversar com as pessoas na rua. Mas uma coisa é você ser extrovertido, outra coisa é você falar sobre a sua vida particular. Eu sempre brinquei que eu sempre estive em todos os lugares, mas invisível, com muito conforto. Isso é muito bom. Invisível no sentido de ninguém fica me julgando, querendo saber o que eu estou fazendo ali, com quem eu estou, analisando o que eu estou comendo ou não. Deixa eu só fazer uma parte. O início da minha carreira foi muito próxima do momento grande no Brasil dos paparazzis agressivos. Daqueles paparazzis que ficavam literalmente escondidos em tudo quanto é lugar, ia de moto atrás da gente e tal. Então, assim, eu tinha certeza que do outro lado eu não gostaria de estar. Entendeu? Eu gosto muito da privacidade, eu escolho a minha privacidade. Então, tudo bem, vamos falar, é um episódio sobre isso, ok.
ficou ali durante uma semana, talvez 10 dias. Ele ficou rascunhando, eu ali com ele, brincando, de, tá bom, bota isso, bota aquilo. Quando a gente viu que estava bom, chamamos meu filho mais velho. Hugo, venha aqui para dar uma opinião. Ele riu, no final ele falou assim, não gostei. E a gente estava muito seguro que estava bom. Ele falou, vocês têm que escrever um espetáculo, vocês têm que contar a história de vocês. Porque, para quem não sabe, eu sou 25 anos mais velha que o meu antigo marido, meu ex-marido. Então, é uma diferença grande. É uma diferença visível, inclusive, né? Eu fiquei um pouco receosa, porque aí sim eu estaria expondo demais. Mas chegamos a um acordo e depois de muito trabalho, de escrever, reescrever, eu tive uma dica preciosa de desapega. Não precisa ser a sua biografia. É inspirado na vida de vocês. Então, a partir do momento que você coloca essa palavra mágica, inspirado... Muda tudo. Muda tudo. Pode tudo. Porque qualquer coisa que eu contar que possa ter acontecido, mas que seja um pouco mais pesada, desagradável, que eu não quisesse expor, ninguém precisa saber se é verdade ou se é só dramatização. Entendeu? Então, foi muito agradável fazer isso. Mas, com isso, eu iniciei realmente uma carreira de produção teatral. Porque eu já tinha coproduzido teatro antes, mas coisas pequenas, entendeu? E aí, quando a gente decidiu fazer, eu falei, para fazer, eu só vou fazer se for para a coisa ser grande. Então, vamos fazer o espetáculo, depois a gente vai fazer um livro, e isso vai ter que virar uma série, vai ter que virar um filme, alguma coisa, para justificar a minha exposição. Entendeu? Então, foi mais ou menos assim que eu fui migrando. E um outro braço que eu tenho, desses braços mais atuantes, né? Outro braço que eu tenho, que é o mercado editorial, Sim. surgiu na oportunidade da pandemia. Porque na pandemia a gente ficou sem trabalho nenhum. Não tinha o que se fazer. Um marasmo e ninguém sabia como. Pra gente foi horrível. Fazer, né? Então, assim, eu me salvei muito emocionalmente fazendo lives. Eu fiz quase 300 lives. Eu lembro. Durante muito tempo eu fazia terças e sextas. Depois, quando as coisas foram abrindo mais, que a gente já podia sair de casa e tal, com todo o cuidado, eu comecei a fazer só as sextas-feiras, mas eu fiz 290 e poucas lives. E logo no início eu procurei o meu editor, o editor que editou o livro do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que é o espetáculo. Que foi ensinado pelo Vitor e pela Bula Marque. Foi ensinado pelo Yuri Ribeiro, meu companheiro na época. A Paula Bulamar, que fazia a minha personagem, e o Vitor Thierry, maravilhosamente, faziam 5 personagens incríveis. E a gente tinha a nossa cereja do bolo, que era o Jujuba, que tocava acordeon. Dirigido magistralmente pelo Jorge Farjala, que transformou o nosso espetáculo, que era uma graça, mas que era contemporâneo, numa coisa onírica, num sonho. Algo suntuoso, como é a marca dele, né? Exatamente, exatamente. E foi muito legal, porque foi um desafio para ele também. O Farjala vinha de uma série de espetáculos com estilo completamente diferente. Quando eu procurei por ele, ele falou assim, uma comédia romântica? Cláudia, você quer que eu dirija uma comédia romântica? Como assim, doido? né? Entendeu? Ele vinha de uma sequência de Nelson Rodrigues. Imagina. Entendeu? Só que assim, eu dei sorte de pegar ele no momento onde ele estava apaixonado. E ele se apaixonou pela nossa história. E aí ele comprou esse desafio e ganhou o Brasil com tudo isso. Ele diz, está aí na mídia, que não me deixa mentir, que a virada da carreira dele, a grande virada, foi eu vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Foi quando todo mundo passou a reconhecer ele e a admirar demais. Ele já era conhecido no mercado, mas assim, foi um boom. E pra gente foi maravilhoso, porque a concepção toda dramática é dele, o figurino é dele. Ele fez uma obra ele é genial mesmo. Ele é genial, ele é incrível,
Não desmerecendo os outros diretores, mas ele é muito diferenciado. E o Farjala, ele tem uma coisa de botar a personalidade dele e vira DNA o espetáculo, né? Porque assim, Exatamente. você vê, quem imaginou você ter a audácia de fazer, porque ele trouxe o Luiz Miranda e o Solano para remontar um clássico, né? Que o La Torraca fez brilhantemente com o Nanini, Exatamente. né? E as pessoas assistiam e ficavam completamente encantadas, né? E era um grande desafio para ele, o Irmavap, porque foi um espetáculo de imenso sucesso, que ficou na história e que era comentado sempre foi comentado o inusitado daquela Era montagem. referência, como foi a Estrela d'Alva da Marília Exato. e tal, né? Entendeu? Então, você remontar é muito... E ele foi bastante ousado. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Vi em Fortaleza, maravilhoso. Né? Então, assim, ele foi bastante audacioso na montagem dele e ficou belíssima, é icônica. E como tudo que ele faz, não sei se você assistiu Clara Nunes. Clara Nunes eu não assisti, mas é pelo amor de Deus, você tem que assistir, porque vai continuar. É uma coisa de enlouquecer. Eu adorei a gente pegar esse gancho da Clara Nunes pra gente trazer junto a Portela, que é a sua tatuagem de coração, né? Claudinha não dá ponto sem nó. Ela não tá de azul por acaso. Ela é amiga da tia Surica, ela pega a bandeira e roda a bandeira lá. Menina, fala da Portela, desse amor. E de tudo isso, porque vale muito a pena. Porque a gente falar de Portela é resgatar a cultura, resgatar a música, mas a gente falar de Portela com você, que é uma apaixonada legítima, é diferente. Né, Claudinha? Você tem paixão realmente pela Portela. Tem. Você já presenciou cenas minhas de bastante emoção, né, com a Portela. Eu brinco que eu nasci em Petrópolis, numa família mangueirense, e é verdade, a minha família era mangueirense, e eu não tenho sequer lembrança de nenhum dia meu coração bater para outro lugar que não seja a minha Portela, sabe? E eu realmente, eu me relaciono com a Portela, falando a minha Portela, a minha bateria, a minha rainha de bateria, o meu presidente. Pertencimento. Muito pertencimento, sabe? A primeira vez que eu pisei na Portela foi assim que eu vim morar no Rio de Janeiro. Eu fui morar em Ipanema, num quartinho alugado, que era o que o meu dinheiro dava para pagar. Mas eu quis ir para Ipanema porque minha família aqui no Rio morava em Ipanema, então eu queria ficar, né, um pouco perto. Tinha recém perdido minha mãe, conforme eu já te contei. Então eu queria ficar por perto. E eu peguei um táxi e fui para Madureira. Naquela época, 1985... uma menina de 18 anos, sabe? Não era muito uma mulher. Eu tinha uma maturidade já, até porque eu já trabalhava há muitos anos e tudo. Já era linda, que eu sei. Com 18 anos, quem não é Era, amiga, lindo? era. Você, Com 18 anos, quem não é lindo, você amor? não, minha filha. Mas olha só, A juventude é maravilhosa. Você toda a vida teve esse DNA maravilhoso que eu sei. Eu sei. Eu acho que a alegria de viver vem pra fora, né? Também, mas isso quando a pessoa é bonita, é bonito. Tem muita gente alegre e feia, amiga. Não vamos romantizar, não. É você. Adoro. Deus foi generoso mesmo e te deu essa alegria, esse talento. Mas vamos voltar pra Portela. Enfim, fui parar na quadra da Portela num dia de ensaio e tava ali sambando. Eu fui de calça jeans, um topzinho de malha e tava ali sambando. De repente passou um negão fortão, uma cara meio mal encarada, perguntou: menina, você é daqui? Eu falei: sou. Tô na minha escola, né? Sou. Aí ele: eu nunca te vi aqui. Eu falei: claro, é a primeira vez que eu venho. Mas você não falou que era daqui? Sim, eu sou portelense, eu sou daqui. Aí ele: você mora onde? Eu: Ipanema. Você tá com quem? Eu: sozinha. Ele: sozinha? Como assim, sozinha? Eu falei: sozinha, qual o problema? Né? E aí era o Paulinho Miranda, que na época era vice-presidente, cria da Portela, nascido e criado dentro da Portela. E ele me abraçou, no sentido de me recebeu muito bem na Portela. Durante alguns anos ele me dava fantasias da comunidade para eu desfilar. E eu desfilava numa ala que vinha logo depois do Abre Alas, que é a nossa águia maravilhosa. Nossa. Então, as fantasias sempre eram muito esplendorosas, muito... Eu me sentia, assim, muito prestigiada.
E frequentei a Portela durante muito tempo. Depois teve uma fase da minha vida que eu tive que me distanciar um pouco. Você é mãe, amamenta, vai, faz isso, faz aquilo. Então, eu fiquei um pouco distante. Voltei a ir à Portela, mas não com a frequência que eu ia. Eu só realmente volto para Portela em 2022. E aí eu volto da maneira que eu brinco, assim, abriu a porta, eu tô lá. Então, essa época do ano, por exemplo, domingo, eu tô no ensaio de rua. Segunda-feira, eu tô no ensaio da comunidade. Sexta-feira, eu tô no Portela Convida, que é onde a gente convida sempre uma escola co-irmã. E no primeiro sábado do mês, durante o ano inteiro, na feijoada da Portela. Então, assim, esse é a minha agenda com a Com a Portela. Portela. Fora isso, eu me envolvo em várias atividades. Eu não tenho um cargo na Portela e nem desejo ter. Eu gosto de doar meu tempo para a Portela da maneira que é possível. Porque você trabalha no mercado artístico e você sabe que trabalhar com produção não é uma coisa tão fácil. Não. Né? Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura. Mas eu me envolvo no Natal das Crianças, eu me envolvo nas festas de Cosme e Damião, festa junina, o que tiver que eu puder ajudar, eu estou ajudando. Você está entendendo? Eu estou sempre pedindo para os meus amigos alguma coisa que eu possa ajudar a comunidade. Agregar com aquela... Agregar. E eu tenho uma coisa que eu faço com muito afinco, que é levar pessoas à minha escola que nunca foram à Portela. Eu levo qualquer pessoa que quiser ir comigo, eu levo muito feliz. Que já tenha ido e queira voltar. Mas, assim, eu tenho a missão de cada vez que eu vou tentar levar pelo menos uma pessoa que nunca pisou na quadra da Portela. Distribuir amor, multiplicar esse amor, né? Porque acho que fica na vida. Então quer dizer que até o sangue é azul mesmo, né? Até o sangue azul, nascido em Petrópolis, sangue azul. Então Rita Lee fez pra você. Muito bom, né? Mas é isso, dedicação o máximo possível. Claudinha, você naturalmente, você é uma pessoa esfuziante, você é uma pessoa que não passa despercebida em lugar nenhum, assim. Como é ter tanto sex appeal, ter tanta desenvoltura, sabendo que a nossa missão, principalmente, muitas vezes, ou a maioria das vezes, estar em bastidores, né? Como é essa relação para ti? Assim, porque você, como eu estou te dizendo, é natural. Sim. Você chega chegando, é isso. Tem pessoas que tem você chega chegando. Não dá, você não passa despercebido. Lugar nenhum do mundo, amiga. Tenho certeza. Sabe? Isso é um evento. Você é um evento. Então, como é que você permeia isso? Bom... Porque talvez incomode até algum artista, né? A gente não vai citar o nome de ninguém. Mas, assim, tem artista que é artista e que não tem esse brilho. É aí que eu quero chegar. No meu dia a dia, eu me permito ser do jeito que eu quiser, entendeu? Então, as pessoas perguntam, qual é seu estilo? Meu estilo é o estilo de como eu acordei naquele dia. E, obviamente, o lugar onde eu vou estar. Eu tenho que me vestir apropriadamente para o local. Então, por exemplo, vamos voltar para a minha Portela. Eu penso em produções específicas, cuidadas. Não é nada de mais, mas eu penso em tudo que eu vou usar para ir à Portela, porque eu tô com o meu look, eu tô prestigiando aquele lugar, entendeu? Mas todos os dias que eu estou acompanhando algum talento meu, ou talento que eu também contrato muitos talentos que não são meus exclusivos, mas para clientes que gostam de fazer a contratação através de mim. Eu procuro sempre entender a pessoa e aparecer de uma forma que eu não esteja mais glamurosa do que aquela pessoa. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu sempre É importante, né? Eu acho. Eu acho Porque também. se eu estou levando um artista, seja para uma gravação ou para uma estreia de um espetáculo, para uma pré-estreia de um filme, quem está brilhando ali é o artista. É o artista. Eu, na verdade, assim, nem tirava foto para a mídia, porque sempre tem os backdrops, vem, tira foto. E até os fotógrafos, gentilmente, sempre me convidavam para tirar foto. Eu disse, não, tira dele e tal. Nunca tirei. Hoje em dia eu tiro por conta do vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste, que aí ele me colocou num outro lugar. Entendi.
entendeu? E aí eu passei a entender que seria falta de educação eu não aceitar o convite para posar para uma foto, para a imprensa, entendeu? Mas eu sempre tento, quando eu estou com os meus talentos ou qualquer outro talento, estar um passo atrás. Claudinha, e tu tem gente no teu portfólio de talentos, gente muito grande, gente como o Caruso, Nívia Maria, o Brindelli, que é maravilhoso. E mesmo assim, você é super aberta ao novo, né? Sim, sim, sim. Sou aberta ao novo. É um desafio. É um desafio, É um desafio. eu imagino. É um desafio. É muito legal, é um desafio. Mas tem se surpreendido positivamente com o que Sim. você tem visto? Tenho. O que acontece? Uma das coisas que me faz escolher um talento é também como ele lida com a vida pessoal dele. Esse é o grande luxo da minha vida. Eu não quero fazer uma gestão de carreira de um artista que seja louco na sua vida pessoal. Louco no sentido mais Mais amplo amplo. possível, entendeu? Eu preciso trabalhar com pessoas disciplinadas, com pessoas éticas, com pessoas que não sejam altamente drogadas, entendeu? Você entende? Escandalosas, sabe? E isso não me move, mesmo que seja uma pessoa que eu saiba que pode me trazer um ganho financeiro muito alto, sabe? Então, assim, eu tenho algumas premissas ali que eu não abro mão. E eu acho que no patamar que tu chegou, nem dá mesmo para abrir mão. Porque, assim, é um luxo. A gente vai na tua página e vê, assim, teus talentos. A gente diz, caramba, velho, é muita gente que construiu a história desse país, no teatro, na televisão, né? Então, assim, não dá realmente, porque aí é o vice-versa. Seu nome também está atrelado Exato. àquilo ali. E eu também não posso colocar o nome dos meus outros talentos no mesmo caldeirão, entendeu? Porque senão um escândalo de um artista específico acaba, de uma certa forma, podendo respingar no outro. Porque, nossa, é daquele escritório, não, sabe? É complicado. Claudinha, e muito tem delicado. muito artista de gerações anteriores que não se adaptaram ainda, por mais incrível que pareça, com as novas mídias, com a Sim. internet, com assessoria de imprensa direta. Como é lidar com isso? Porque a gente produtor, a gente precisa, não é? Precisa, mas, assim, tem um momento que você tem que respeitar o talento. Principalmente esse pessoal dessa geração anterior à minha geração, entendeu? Que é um pessoal que tem realmente mais dificuldade de entender, de manipular, sabe? E não tem saco também para criar conteúdo todo dia, para postar Exato. 3 vezes ao dia no Entendeu? horário Exato, X. sabe? E não acha relevante fazer um aporte financeiro para ter alguém que faça esse serviço. E mesmo que tenha alguém que faça, a criação do conteúdo, pelo menos a base da criação, é da pessoa. Ela tem que gravar alguma coisa para alguém editar e postar. Não tem jeito, né? Você não foge desse mínimo. Ali. Não dá. Não tem como. Não dá para você falar assim, não, vou tirar um dia só para gravar vários conteúdos para abastecer 15 dias do meu Instagram. Você pode até conseguir isso para um feed, mas para abastecer stories, para abastecer tudo, fica muito difícil. Muito Entendeu? complicado. Acha que hoje os artistas, os diretores principalmente de teatro, vamos falar de teatro, já estão entendendo que aquela parafernália toda impossibilita um fomento, uma circulação? Porque às vezes o produtor que está em outra região, muito acontece aqui no eixo Rio e São Paulo, e tem muitos espetáculos enormes, como os grandes musicais, né? Eu estou falando da Cláudia, do Miguel, de um monte de gente que brilhantemente traz à cena musicais enormes, revistas enormes, né? Mas é complicado viajar. Sim, com É certeza. muito complicado viajar. Com 2 carretas, 2 Scania, mais 40 pessoas. O custo é altíssimo. E você não consegue chegar a muitos lugares porque não tem nem equipamento para você apresentar. A cidade não tem um teatro que comporte aquele tipo de espetáculo, entendeu? Mas e aí? Você vai deixar de fazer? É complicado. Muito complicado. A democratização da cultura
é muito delicado. A gente precisa fazer uns 4 podcasts falando sobre, sobre a isso. democratização É. da cultura, entendeu? Que é fundamental, é importante. Eu acho que a gente está num momento político. A gente veio de um recesso Enorme, não. A gente foi extinto. A gente né? não tinha Ministério da Cultura, inclusive. Exatamente. O país não tinha referência nenhuma Exatamente. de cultura, o que é absurdo. A gente está num momento muito bom da cultura. O cinema, então, brilhando de novo. Brilhando, graças a Deus. E assim, hoje a gente tem fomentos municipais, estaduais e federais chegando a cidadezinhas do Amazonas que nunca tinham recebido fomento, entendeu? E é muito importante. Hoje a gente está com uma divisão de todos os editais de cultura de governo, seja de qualquer esfera do governo, que eles contemplam muito uma parcela de pequenos produtores, de novos produtores, de novos grupos. Isso é muito importante. Falta muito para chegar no razoável, falta muito. Mas eu acho também... Mas nunca se fez tanto como e assim, se faz hoje em dia. Eu vejo que hoje alguma parte da iniciativa privada, né? Até bancos mesmo, que são privados, eles estão mais atentos, eles já entendem que o produto cultural vale muito a pena enquanto produto, enquanto comercialização, porque não é possível também que a gente vai viver a vida toda de lei de incentivo. Exatamente. Sabe? É uma saída, é uma alternativa, é bacana e etc e tal, mas a gente precisa que as pessoas entendam que essa cadeia produtiva da cultura gera uma economia formidável. Exatamente. Sabe? A gente não é o primo pobre mais da história. Exatamente. Deixou de ser. Pouco se falou sobre isso. Por mais que se fale, pouco se falou sobre isso. Então, assim, a gente tem muitas etapas para vencer, muita coisa para passar ainda. Ainda hoje, a gente precisa explicar para vários possíveis patrocinadores que o que ele está fazendo é um incentivo fiscal para a cultura. Não é uma campanha de marketing da empresa. Porque durante muitos anos as empresas entendiam que aquilo ali era uma publicidade que você tocou agora para eles. Entendeu? E a população precisa entender melhor também das leis. Precisa entender que essa cadeia produtiva, que o que a gente recebe de percentual, de imposto, que a empresa foi isenta, volta para o governo a mais. Porque a cadeia produtiva é muito grande. É ativíssima. Ativíssima, né? Entendeu? Então, assim, enquanto a população não entender isso melhor, a gente vai ter muito embate ainda. E assim, se multiplica muito, se pulveriza muito a desinformação. Nem vou falar má informação, que é uma palavra infeliz. A desinformação se acaba demonizando também, né? Que eu acho, e vou continuar achando, que é uma alternativa. Mas que a gente precisa, sim, ter subsídio de governo ou não, e o governo, junto com a gente, precisa pensar uma maneira que é a economia criativa, assim como o turismo no nosso país, porque a gente é privilegiado com serra, com praia, com mar, move muito dinheiro, sabe? Move muito dinheiro. Não é uma coisa de eu estou fazendo uma gentileza. Não, faça negócio com arte, com cultura que tem retorno. Exatamente. Eu acho que, assim, a pandemia, por mais infeliz que, né, um momento muito infeliz para todo mundo literalmente, que foi mundial, mas a pandemia trouxe um pouco de entendimento da importância da cultura e do entretenimento. Porque as pessoas estavam trancadas em casa e elas não podiam fazer nada. Elas tinham que escutar música, assistir série, assistir filme, ler. E aí elas começaram a consumir mais cultura e entretenimento. E entender como aquilo já está enraizado no dia a dia delas. Faz parte como um prato de comida. De comida, é orgânico. Entendeu? É orgânico. Então, algumas pessoas conseguiram sair
Esse limbo. desse limbo, dessa escuridão, e começar a entender um pouco melhor. Olha, a gente vê colega de profissão que acha que cultura, arte e entretenimento é a mesma coisa, não tem? Tem. Sim. No Nordeste tem, aqui não tem, não? Pro Sudeste. Tem um povo assim também, né? Tem. Tem muito desafio pela frente. Mas, assim, eu acho importante a gente sempre dizer que a gente está realmente, pelo menos nesse momento, caminhando. A gente está um passo à frente do que já esteve. Isso dá ainda dá um respiro. Eu acho que esse ano vai ser um ano importante para isso. É o ano 1, como se diz na coisa da astrologia. E, para além disso, é isso. Quem faz o mover realmente cultural, que é o fazer cultural, que é aí que tem uma turma, tem você aqui que trabalha com muita responsabilidade e é um braço pra gente lá no Nordeste. A gente encontra a Milka lá em Brasília, que faz muito bem também, e a gente vai segurando e fazendo a roda rodar. Dando né? a mão, a gente vai sempre chegar mais longe, entendeu? Mas é bom a gente lembrar da importância de tudo isso. Por exemplo, o final do ano agora, de 2025, foi o melhor turismo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Nunca recebemos tantos turistas. Isso gera assim, uma coisa absurda para a cidade. E o DNA do Rio é muito feliz. Muito. Você pode fazer uma pesquisa no Brasil. Quais as 3 cidades que você tem vontade de conhecer? Não. Certamente alguém vai, dentro dessas 3, vão falar Rio. Não, o Rio de Janeiro é sempre um destino desejado. Por qualquer brasileiro, entendeu? A gente viaja muito a trabalho, você também, assim como eu, viajo muito a trabalho. E quando eu chego, eu digo que você ser do Rio de Janeiro abre portas. Ainda hoje, nos anos 80 e 90, então, você não tem noção. As pessoas esticavam o tapete vermelho em qualquer cidade que você aparecia dizendo que era do Rio de Janeiro. Mas ainda hoje, você ser do Rio de Janeiro abre muitas portas. As pessoas são muito... Nossa, você é do Rio. Nossa, nunca fui, é o meu sonho. E você vê que a pessoa está falando com entusiasmo, com verdade. Entendeu? Não é uma coisa assim, eu tenho vontade de ir. Não, ninguém tem vontade, todo mundo quer muito. A Anitta, que é uma artista que entende de marketing digital, como ninguém fez isso com maestria quando chega lá e bota o Garota From Rio. Quer dizer, o Rio chega... Claro que é um artista de um tamanho... Mas, porra, se você tem uma referência desse tamanho e levando um som desse, que tem o DNA da cidade, do estado, é muita coisa, né? E eu acho assim, a gente tem o privilégio de hoje também ter uma gestão pública aqui no Rio. Eu sou fã do nosso prefeito, do Eduardo Paes, sou fã realmente. Ele é um carioca, ele é de verdade, além de tudo, ele é portelense. Mas, enfim, eu gosto muito da gestão dele. Acho que ele vem amadurecendo ao longo de tantas gestões, mas acho ele um político muito preparado e ele ama realmente essa cidade. Isso é fundamental. Então, ele faz muito pela cidade. Muito, 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 muito. Principalmente para os lugares que são menos favorecidos. É que as pessoas, às vezes, ficam no foco. Mas traz show internacional para Copacabana. Então, mas o que ele faz lá para cima é impressionante, entendeu? Isso é muito bacana, legal, é fundamental. Legal. A política também dos editais públicos, das leis de incentivo... Cada ano vai melhorando, ele vai conseguindo negociar com o governo federal, de também trazer mais subsídios do governo federal para a gente e melhorar um pouco as condições dos nossos editais municipais. Lá no Ceará, isso é tão importante, né? A gente ter bons gestores e que entendam. A gente está num momento feliz também, sabe? A secretária de Cultura do Estado, a Luísa Sela, tem bons editais e ela está muito aberta a receber o artista em qualquer etapa da sua carreira, o que já é projetado nacionalmente e o que não é. Eu vejo também que muita coisa do social e de grandes ONGs, que não chama mais ONGs, mas desse tempo, tem feito trabalhos sociais lindos voltados para a cultura. O Preto Zezé, que está o Brasil tem conhecido agora, através do Luciano Huck, com a Expo Favela,
mas tem dado uma força, elemento, régua e compasso para que a arte se propague, porque tem muita coisa bacana, muita coisa bonita e tanta linguagem, né? A gente está falando de arte, mas e eu estou generalizando, tem a dança, tem a música, e é tão possível. Literatura, artes visuais, o sabe? circo, nossa, super. riquíssimo. E a gente lá no Ceará tem uma característica do humor. O humor do Ceará, e isso vem de muito tempo, desde a época do Chico Anísio, Renato Aragão, sabe? Aí depois para uma geração, Tom Cavalcante, Carla Karenina. Então tinha uma turma que veio, que conseguiu se destacar e que fez muita coisa nacional. E uma turma nova que está chegando aí. O governo do estado, felizmente, fez uma campanha de turismo com toda essa gente e foi um acerto, né? E quando é o que eu falo, o artista ele tem credibilidade também, sabe? Então, quando a gestão entende isso e coloca à frente da sua gestão a cara do povo, chega, não é? Com certeza comunica perfeitamente. Chega, não dá para ser diferente, né? Claudinha, escuta só, já pensou em algum momento... Tempo eu sei que não tem, por isso que eu estou perguntando se já pensou em algum momento em participar de grandes painéis e palestras, porque você é uma figura importante para a arte, para a cultura desse país. Não é nem questão de já ter pensado, não partiu de mim, mas eu já participei, já palestrei em alguns eventos da área cultural, né, já fui convidada, mas assim... Eu realmente não posso ficar me dedicando a esse segmento. É um recorte que me toma tempo, entendeu? Vou te dar um exemplo. Depois da pandemia, quando as coisas começaram realmente a caminhar, eu tive que parar de fazer minhas lives. Várias pessoas me convidaram. Vamos fazer um canal no YouTube. Eu produzo. Até gente de São Paulo, produtores de São Paulo, entendeu? Vamos fazer um podcast... Ou eu me dedico bem a uma coisa ou a outra. Por que eu consegui? Por que as minhas lives eram tão interessantes? Porque eu tinha tempo disponível. Então, eu fazia uma programação bastante diversificada, entendeu? Então, eu não entrevistava só pessoas do meio cultural. Eu cheguei a entrevistar médico intensivista de UTI de Covid, entendeu? Então, eu falei com filósofos, falei com muita gente diversificada. Mas eu sempre me dediquei muito. Então, eu estudava muito o assunto, eu estudava muito a carreira da pessoa, para poder ter ali um bate-papo de uma hora claro. que fosse bacana. Então, por exemplo, se eu monto uma palestra mesmo para negociar isso, para colocar no mercado, para trabalhar como palestrante, essa palestra tem ali... um tempo de vida. Daqui a pouco eu tenho que modificar, fazer uma nova. Então, eu não consigo ainda encaixar isso. A demanda é maior do que o tempo, né? Eu não consigo encaixar isso com regularidade, entendeu? Eu consigo uma vez ou outra, aí eu consigo aceitar um convite. E faço com muito prazer, acho muito legal. A primeira vez que eu aceitei um convite, até eu aceitar essa primeira vez, eu levei muito tempo recusando. Não quero, não é pra mim, não tenho o que falar. Ave Maria, quem mais teria? Mas enfim, levei muito tempo recusando. E é muito gostoso, é muito legal você trocar. Trocar. Né? Trocar a experiência, é muito bacana. Mas, enfim, conforme eu te falei, naquele pedacinho ali da pandemia, eu ainda abri uma editora. Entendeu? Então, ainda começou a demandar de mais tempo, né? Então, fica apertado. A vontade de fazer tudo a gente até tem, né? Fica difícil, porque o meu dia também tem 24 horas. É muita coisa para fazer, como você falou, para fazer bem feito, para fazer com acabamento perfeito, é preciso que a gente, né? Mergulhe. E eu acho tão importante quando você fala assim, eu não tenho o que falar. Quando a gente faz uma coisa com naturalidade, não é? A gente nem acha que tá trabalhando e ao mesmo tempo a gente tá
construindo um projeto muito maior de vida e de carreira nacional, né? Com certeza. Naturalmente. Com certeza. Claudinha, eu quero muito te agradecer, sabe? bom. Sabendo de você. Eu me sinto contemplado, assim. Trazer você aqui enquanto produtora cultural, eu me sinto contemplado, assim. Obrigada, Saio do Rio de Janeiro muito feliz. Que bom. Porque eu tenho realmente amor por você como pessoa e respeito por você como profissional. Muito obrigada. Sabe, Eu você também é uma gosto pessoa... muito de você e respeito muito o seu trabalho. Você é dinâmica, inteligente, sensível, do bem pra caramba, honesta, sabe? Eu acho tão importante falar isso, sabe? Acho tão importante falar isso, sabe? Você, como eu digo, você chega chegando em todos os sentidos, sabe? Você não veio pro mundo de férias, minha filha. Ah, não Você vim mesmo. não, Isso eu você, tenho, olha, isso eu posso falar, posso garantir. você Eu não vim de nasceu férias. para ser estrela de Belém. Bote isso na sua cabeça. É constelação toda. Você é Cláudio de Berga, viu, minha gente? Ai, que maravilha. Um beijo enorme para você, minha amiga. Obrigado. enorme. Sabe? E saber do seu tempo, da sua correria. E que é matéria-prima de produtor é tempo. Imagina, e você não deixaria dispensar de para vir estar aqui aqui de é uma jeito honra nenhum. mesmo. E é uma viu? honra poder falar também com o teu público, com certeza. Muito obrigada. E vamos para Portela. Ah, todo mundo. Vindo ao Rio de Janeiro é só me procurar. Vamos todos para Portela. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, adorei.